Deixa eu te perguntar uma coisa. Por um acaso, nas redes sociais ultimamente, você já escutou ou já ouviu aquela música Of the King, the Power, the Mender, the Bastard, the King, the Pharaoh, goes mad? Tu já ouviu falar sobre essa música? Já escutou? Eu acredito que sim. Até porque tá sendo muito tocada por aí. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal, ao canal de vocês, Occult World. E hoje, galera, eu vou dar mais uma opinião minha, pessoal, sobre um tema, ou melhor dizendo, sobre uma pessoa, uma pessoinha. Esse vídeo vai ser um pouco hilário. Eu vou falar de maneira bem hilária, bem sarcástica, mas se a gente for parar para analisar em outra questão, por outro lado, é uma coisa séria, muito séria. Mas vamos lá. Antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe o like, assine também. Faça todo aquele aglomerado, aquele ritualzinho que a gente sempre faz, todo santo dia, para que toda vez que eu publicar algum vídeo aqui no YouTube, eles recomendarem para você. Perfeito? Galera, eu vou pegar para fazer esse meu vídeo, eu vou precisar da ajuda da referência de outros vídeos que eu vi nas redes sociais, para eu poder dar minha opinião também, claramente. E o último vídeo que eu vi no TikTok foi de um cara chamado Oclabone, que eu sigo ele e eu curto demais o trabalho do cara. O cara, assim, ó, não tem outra palavra para descrever o cara é foda. O cara é foda demais. Em questão de todos os vídeos, o trabalho que o cara faz. E eu vi o último vídeo dele, falando sobre o tal do Pastor Miguel. Vocês já ouviram falar sobre pastores mirins? Pastores kids? Pois é, pessoal. Eu estou usando os mesmos palavreados do Oclabone no vídeo dele. Porque não tem como não descrever, de outra maneira. O Pastor Miguel, deixa eu até ver se realmente eu estou falando o nome certo. Exatamente, Pastor Miguel. O Pastor Miguel, ele, de uns tempos para cá, de umas semanas para cá, ele está sendo febre na internet. Mas febre mesmo, em relação a todos os vídeos, todas as coisas que ele vem falando, todos os possíveis feitos que ele vem realizando, E é muito engraçado, só falando assim mesmo. É muito engraçado, é uma sátira do início ao fim. Mas, como eu falei, ao mesmo tempo é uma coisa muito séria. E eu vou explicar o porquê do sério, Vamos lá, vamos começar do início. Num vídeo, não do Oclabone, mas que ele mostrou também, se eu não me engano, o Pastor Miguel,
ele já foi em vários podcasts, ele já deu vários depoimentos aí na internet afora, e num desses depoimentos ele alegou que quando ele nasceu, ele não escutava e nem falava. Perfeito. E no aniversário dele de 3 anos, ele por um milagre, ele começou a escutar e falar. Então, quando ele nasceu, ele não escutava nem falava. E no aniversário de 3 anos, ele começou a escutar e falar. Então, na cabeça do pastorzinho Miguel, do Miguelito, isso foi um milagre dos céus, um milagre de Deus. E eu já quero deixar bem claro o seguinte: a gente não está aqui para poder, como é que eu posso te explicar, como é que eu posso dizer, a gente não está aqui para dizer e alegar e apontar que ele está dizendo a verdade ou mentira, porque a gente não estava lá na hora do nascimento dele, a gente não estava lá no aniversário de 3 anos dele. Isso eu já quero deixar uma coisa bem clara: a gente não estava lá para saber se é verdade ou mentira. Pode ser que sim, como pode ser que não. Correto? Correto. Mas aí é que vem a questão. Depois desse milagre, né, segundo o Miguelito alegou, o Miguelito ele virou pastor. O Miguelito começou numa igreja, começou a fazer várias pregações, fez o escarcéu, né? E eu acho muito engraçado os vídeos do cara, porque eu não vou tentar alongar esse vídeo meu tentando explicar várias coisas, até porque, como eu disse, os vídeos do Miguelito já estão fazendo febre pela internet afora. E muita gente já está comentando sobre esses vídeos, muita gente já está comentando sobre o próprio pastor Miguel, muita gente já está desmascarando ele na internet afora, né? E a propósito, eu já era para ter feito esse vídeo há muito tempo atrás. Só que, como sempre, eu nunca consigo ter tempo. E agora eu estou conseguindo ter um tempinho para falar a minha opinião. O que acontece, galera? Nos vídeos dele, ele alega que ele é profeta. Além de pastor mirim, pastor kid, o cara alega ser profeta. Gente, o cara nasceu sem ouvir, sem falar. O cara aos 3 anos de idade, no aniversário de 3 anos de idade, ele conseguiu ouvir e falar de novo. E agora ele se auto-intitula profeta. Como eu disse, a gente não estava lá para saber se é verdade ou mentira. Pode ser que realmente tenha acontecido um milagre na vida dele. Mas do nada, depois desse possível milagre, ele alegar com tanta convicção que ele é um profeta, eu já acho, na minha opinião, um pouquinho já extrapolado da parte do Miguel, né? Fora as demais coisas que ele anda fazendo, que ele fazia, não sei se ainda ele atua como pastor, né? Depois de tanto escândalo que deu, fora as demais barbaridades que ele fazia num palco de igreja para milhões e milhões de pessoas, para várias pessoas. Só para você ter uma noção das loucuradas que esse cara, que esse mirizinho, pastorzinho, kidzinho fez e falou, ele falou bem assim, é uma das frases principais: tá amarrado Deus. Tá amarrado Deus. Quem precisa de Deus está amarrado. Ou seja, na minha opinião, ele já está dando a entender que ele é maior do que Deus. Quem precisa de Deus? Se tem ele, Miguelito, o santo dos santos. E uma outra coisa que o Miguelito fez foi, tinha uma mulher que ela estava sofrendo com uma doença séria de leucemia, e ele simplesmente chegou, pegou os exames da mulher, exames médicos reais, autênticos, e na frente de toda a igreja e na frente dela falou assim: eu filtro seu sangue, você está curada da leucemia, e é isso.
ele rasga os resultados do exame da mulher na frente dela e na frente de toda a igreja. E dizendo, batendo a mão no peito, dizendo que ele filtrava o sangue dela, que ele limpava o sangue dela da leucemia e curava ela. Porra, além de pastor, além de profeta, o cara ainda é médico. Daqui a pouco eu vou começar a achar que o cara até é Chico Xavier para poder fazer cirurgia espiritual. Então, tecnicamente, ele veio de uma cirurgia espiritual aí. Ele já tá, tipo, misturando, fazendo uma mistureba ali, né? E aí a mulher saiu correndo, chorando, agradecendo e tudo mais. Sabe o que eu acho, galera? Eu acho o seguinte, que, como eu falei, é um vídeo cômico, mas ao mesmo tempo é um tema muito sério. Por quê? Você pegar uma criança, um pirralho, só falando assim mesmo, um pirralho da idade dele, ele deve ter o quê? Uns 15, 16, 17 anos, não sei, mas é um pirralho brincando de ser pastor, se auto-intitulando profeta, porque profeta não faz as coisas que esse bostinha faz, só falando assim mesmo, entende? E batendo no peito dizendo que cura doença, que Deus está amarrado e tudo mais. Cara, até onde eu sei, um profeta jamais falaria que Deus está amarrado. Jamais. Jamais. Outra coisa, a parte da frase, da musiquinha famosa dele, né? A música dele, olha a música dele, que ele pegou ele pegou essas frases de um outro pastor que era lá dos Estados Unidos, lá de fora, e trouxe para cá. Olha o que ele falava. Of the king, the power, the mender, the bastard, the king, the fairy, goes mad. Agora eu vou traduzir para vocês. No TikTok tem um monte de vídeos fazendo a tradução, né? Of the king, desligue o rei. The power, o poder. The mender, demandou. The bastard, o bastardo. The king, o rei de novo. The fairy, a fada. Goes mad, ficou louco. Então, traduzindo, o cara tá falando para um monte de pessoa numa igreja que desligue o rei, o poder demandou o bastardo, o rei, a fada, ficou louco. Me diz que diabos isso tudo tem a ver com ser profeta? Me diz que diabos isso tudo tem a ver com ser um pastor? Me diz, me responde, eu quero tentar entender, gente. Sinceramente, o que isso tem? Ele pegou várias palavras, várias frases que literalmente são aleatórias e juntou numa coisa só. Sendo que ele pegou isso de uma outra pessoa. Entende? Porque uma pessoa que realmente segue a Deus, agora já vou começar dando a minha opinião. Uma pessoa que começa a seguir, uma pessoa que segue realmente a Deus, uma pessoa fiel a Deus, ou até mesmo um profeta. Não vamos muito longe, os profetas de antigamente, profeta Isaías, Ezequiel, Malaquias, profetas sérios, jamais iriam pegar uma palhaçada como essa daqui e falar no meio de várias pessoas. Entendeu? Um profeta de verdade até pode realmente curar uma pessoa, porque ele tem fé em Deus, ele pode pedir por intercessão divina. Por que não? Se o próprio Isaías trouxe uma criança de novo da morte, né, impedido a Deus, agora isso que esse moleque, essa criança está fazendo, isso aí é brincar com Deus. Isso aí é brincar com o sofrimento e a dor das pessoas. Fora também que ele está fazendo o que muitos pastores hoje em dia fazem,
que é arrancar e tirar dinheiro de pessoas, de vítimas que estão precisando se assegurar, se agarrar numa coisa, numa fé. E ele, o Miguelito, está se aproveitando disso. Está se aproveitando da dor e do sofrimento dessas pessoas para arrancar dinheiro, para poder fazer o showzinho dele. Que isso que ele está fazendo é um show. Não é uma conversão, não é trazer as pessoas para o lado de Deus. Pelo contrário, ele está afastando as pessoas de Deus. Onde já se viu dizer que Deus está amarrado? Se vocês pegarem a Bíblia, em Mateus 7,15, diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, ou seja, até as pessoas, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos e ferozes. E Jesus, na série The Chosen, né, que eu acredito também que tenha na Bíblia isso aí não é uma coisa que tu não precisa ver nem em série, e muito menos na Bíblia, entendeu? Uma coisa que tu, tipo assim, ó, quem estuda a Bíblia vai ver, entendeu? Mas é uma questão de noção básica. Fala assim, que na verdade eu vou ler o meu rascunho que eu mesmo fiz. Jesus diz assim: também que a casa de meu pai, ou seja, Jerusalém, deveria ser um local de adoração, de oração, quer dizer, e não um comércio. O que ele quis dizer com isso? Jerusalém é onde é o local onde ele nasceu, se eu não me engano, ou foi em Belém, enfim, é o local onde ele nasceu, querendo ou não, ele andou, né? E era para ser um local onde tem um templo para ser adorado, para ser adoração a Deus, para fazer as orações, era para ser um local santo, resumindo, era para ser um lugar puro, santo, e não um comércio, onde na qual as pessoas e os próprios padres daquela época transformaram aquilo ali num comércio, num show de comércio, num show de horrores, num show de vaidade, de impurezas, de tudo que desagrada a Deus. E hoje em dia eu posso alegar e dizer e bater no peito que a maioria das igrejas, né, são comércios, que nem Jesus alega. E a maioria dos pastores e padres de hoje em dia, eles são falsos profetas, eles sim são vendedores de coisas negativas, eles são vendedores de sonhos falsos. Ou seja, o que eu quero dizer é que em vez de eles trazerem as pessoas mais para perto de Deus, eles afastam mais as pessoas de Deus. É isso que na realidade, hoje em dia, a maioria das igrejas, padres e pastores estão fazendo. Eles se aproveitam das dores das pessoas para poder triunfar a benefício próprio. E o que é pior, utilizam o nome de Adonai para poder se enriquecer, se lucrar, fazendo e propagando o seu comérciozinho, o seu showzinho, que nem o Miguelito está fazendo nas redes sociais. Fora as outras palhaçadas que ele falava na igreja, tipo, poque-tique, pacatique, pacapoque, pacatá, pique-tique, leque, leque, laca, louco, laca lá. Me diz aonde que um profeta vai falar uma coisa dessa, vai falar uma merda dessa? Me explica isso, me diz aonde que um pastor sério vai falar uma merda dessa para as pessoas. E o pior de tudo, e o mais triste, é que as pessoas estão em sofrimento e vão lá achando que ele pode ajudar ou pode levar elas mais para o lado de Deus, dando um conforto, e elas acreditam. E elas vão na onda de pessoas como o Miguelito. Esse é o problema, elas são presas naquela egrégora negativa, naquela egrégora falsa. E é isso que dá mais dó, né? Mas ao mesmo tempo é cômico, entendeu? Ao mesmo tempo é cômico, mas é uma coisa muito séria. Então essa é a minha opinião. O pastor Miguel é uma farsa,
O pastor Miguel é um moleque que está brincando de ser Deus, está brincando de ser profeta e está brincando com Deus, que é o pior de tudo. E tem um outro vídeo que eu vi que diz, o cara do vídeo diz assim, que o pastor Miguel, ele é apenas uma peça num tabuleiro de xadrez. O que ele quis dizer com isso? Atrás do Miguel tem pessoas maiores, pessoas poderosas que estão utilizando o Miguel para poder fazer o trabalho deles. Ou seja, o Miguelito é só uma pecinha, um peixinho no meio de um monte de tubarão grande. Entende? Não sei se vocês conseguiram compreender. Tipo assim, tem um tubarão grandão, entendeu? Os tubarões grandões. E aí eles mandam os lacaios dele, que seria o Miguelito, para já começar a fazer, assim, no nível básico, o trabalho deles, o trabalho sujo, que é afastar as pessoas de Deus, vender falsas promessas, entende? Seria mais ou menos isso. Então acredita-se que existem pessoas acima do Miguel que esteja mandando uma criança fazer uma coisa assim. Ou simplesmente a criança, ela faz isso tudo por conta própria, né? Que também, independente de ser um ou outro, para mim tudo isso é uma farsa, uma falta de respeito com o Deus vivo, Adonai. Então essa, pessoal, é a minha opinião em relação ao pastor Miguel. Não tem mais o que dizer, né, sobre essa palhaçada, essa criancice, né? E eu espero que o pastor Miguel tenha sido literalmente desmascarado, e se não foi, eu espero que continuem fazendo vídeos sobre ele para desmascarar um bostinha como ele, entendeu? Porque esse bostinha tá brincando com a vida das pessoas, está brincando de ser Deus e o pior, está brincando com Deus. Até os próximos vídeos. E se vocês gostaram, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o like e ative o sino. Até a próxima, pessoal.